Ômega Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Estamos aqui novamente com mais um programa Fatos em Destaque. Hoje a gente vai falar sobre a CPI, né? Todos os desdobramentos políticos que essa CPI vem apresentando, sendo que a gente ainda está numa onda bastante grande aí de Covid e a situação parece não ceder. A gente tem números na Baixada Santista, inclusive, preocupantes. A UTI São Vicente 100% ocupada e com algumas situações agravantes, como a variante indiana, que já está em território nacional, e que vem com ela também alguns outros problemas, como é o fungo, que vem aí causando vários problemas na Índia, fazendo com que as pessoas, às vezes, tenham que retirar alguns órgãos em razão desse fungo, que vem depois da cura, inclusive, da Covid, e que já está também, já existem casos no Brasil nessa mesma situação. Então, a CPI vem realmente trazendo uma preocupação se o Brasil vai conseguir ou não essa vacinação em massa, ou se a gente vai viver uma terceira onda. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos internautas. Estamos passando por um momento difícil, mais uma vez, né? Por mais que se tente mudar a situação, parece que quando está conseguindo mudar, a coisa complica de novo. E agora a discussão em cima de tudo isso vai ser se teremos ou não Copa América, e aí parece que joga uma cortina de fumaça nessa bagunça toda, e aí mais uma questão política, porque tem estado que não aceita, mas tem campeonato brasileiro, tem os campeonatos estaduais, então fica aquela briga toda. Não sei se realmente era o momento de se ter campeonato brasileiro, campeonato estadual, enfim, Copa América, diante de tudo que está ocorrendo. É certo que lá nos Estados Unidos, na Europa, já existem vários esportes já funcionando, corrida, basquete, enfim, futebol. Mas lá os países são menores também, os estados são menores, as políticas adotadas foram completamente diferentes. E agora vamos ver o que acontece, vamos ver se essa CPI chega em algum lugar, chega a uma investigação séria, que eu acho pouco provável, que também provavelmente vai acabar se tornando algo político, e vamos aguardar. Então, gostaria que você apresentasse o nosso convidado de hoje, Raquel, e vamos discutir um pouco sobre essa situação aí da CPI. Vamos lá, boa noite, Valentim, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho de CPI e das consequências políticas dessa CPI. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, para poder te conhecer e falar um pouquinho sobre a sua análise política inicial dessa CPI. Tá bom? Você tá ouvindo? Valentim, você nos escuta? Bom, a gente está com um probleminha técnico aqui, ele acho que não está ouvindo. Você não está ouvindo a gente? Você não está ouvindo? Não está escutando? Som. Nós te escutamos, mas você acha que não escuta. Escuta a gente? Não? Não.
A gente vai falar, então, a gente vai começar a comentar a questão daqui da CPI, porque realmente hoje nós tivemos o depoimento aí da médica Nise Yamaguchi, e foi, mais uma vez, bastante tórrida a discussão, né? Nós tivemos aí alguns problemas técnicos, inclusive, com acusações graves contra ela, e o presidente da CPI indicando que da próxima vez ela não vai ser convidada, e sim convocada, e causando algumas discussões bem complicadas com relação aí aos ex-ministros Mandetta, né? E o presidente da Anvisa, inclusive, ela dizendo que em momento algum houve a tentativa de mudar a bula da cloroquina para indicar o remédio com relação à Covid. E essa situação é uma situação bastante complicada, porque, na verdade, ela traz aí algumas discussões claras do ponto de vista político. Só que é uma médica, né? Ela foi, inclusive, afastada do Albert Einstein. E aí a tentativa era de saber se tem um gabinete paralelo com relação à Covid ou não. Acho que a grande discussão está nesse sentido, né? Se há um gabinete paralelo, se não há um gabinete paralelo, quem faz parte desse gabinete paralelo, até que ponto esse gabinete paralelo ele pode tomar as decisões passando por cima até dos próprios ministros, das pastas, enfim. E pelo pouco que eu acompanhei hoje, realmente a coisa perdeu um pouco o foco, né? E aí a coisa acabou tomando um outro rumo. E aí, Valentim, você está ouvindo a gente agora? Agora eu estou ouvindo. E vocês? Estão me ouvindo em alto, claro e bom tom? Ótimo, agora sim. Problemas técnicos. Então, eu queria que vamos recomeçar, se apresentasse e falasse um pouco da sua opinião política sobre a CPI. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Valentim, conhecido em Cubatão mais popularmente como Valentim Cardoso, sou jornalista, sou formado pela Unisanta, e hoje eu sou editor-chefe do jornal Folha de Cubatão e apresento o programa Embaixada Brasil na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos, né? Bem, a CPI ela foi instaurada, né? Ela foi criada, aliás, no dia 13 de abril de 2021, iniciada no dia 23 de abril para apurar toda essa situação que decorreu-se no Brasil devido a falta de vacina, milhares de mortes aconteceram, cerca de 500 mil mortes, né? A população da cidade de Santos, que é o centro social, o centro econômico da Baixada Santista, um número que realmente preocupa bastante, né? A questão de todo esse inquérito se faz dados que acabaram se tornando em números alarmantes. Eu vejo que a CPI ela está se decorrendo de uma maneira muito forte contra o presidente Jair Bolsonaro, até porque a mesa diretora que forma a CPI são pessoas extremamente que não concordam na maneira como o presidente Jair Bolsonaro vem comandando o Brasil. Além do presidente Omar Aziz, né, senador pelo partido PSD do estado do Amazonas, um estado que sofreu muito nessa última onda, né, e alegou que boa parte do que ocorreu lá, das inúmeras mortes, veio decorrente da falta de habilidade do governo federal. Além disso, nós temos na vice-presidência o criador dessa CPI da Covid-19, que é o senador Rodolfo Rodrigues, da rede do estado do Amapá, que nós sabemos que é uma desavença antiga do presidente Jair Bolsonaro também. E fechando, como relator, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que todo mundo conhece o histórico do Renan na política. E, além de tudo isso, os demais membros dessa comissão, menos da metade deles,
tem características pró-governistas, apoiam o governo Jair Bolsonaro. Juntando tudo isso com as pessoas convocadas que estão indo para depor, mais a mídia em si, relatando tudo o que está acontecendo, realmente está perdendo força. O governo de Bolsonaro tentar, com todos os argumentos, dizer que a pandemia está sob controle e tudo mais. Eu acho que nós podemos ver isso nas últimas manifestações, né? A gente viu mais gente na rua contra o governo do que as manifestações pró-governo. Então, nesse momento, é possível ver, é possível avaliar que o governo Jair Bolsonaro vem perdendo força mediante a CPI da Covid-19. Deixa eu só aproveitar um pouco, Valentim, para não perder um pouco essa visão geral que você deu da CPI, as questões das pessoas antagonistas ao governo, enfim. E aí tem a questão da Copa América, que acabou vindo aqui para o país, ou vai vir para o país ainda. Você acha que o fato dele ter aceitado a Copa América nesse momento em que a CPI está nessa fase, em que as manifestações contra o governo começam a aumentar, o pessoal ir contra o que ele vem fazendo, a forma de governo. Você acha que, de repente, pode ser uma, tipo, cortina de fumaça, se é que podemos falar assim, ele receber a Copa América nesse momento? Marcelo, eu acredito que isso faz tudo parte de uma estratégia política do próprio presidente. Como ele ganhou o eleitorado dele, quem tem o perfil de quem apoia Jair Bolsonaro? São aquelas pessoas que levam as suas opiniões até o final. O presidente está longe de ser uma metamorfose ambulante. Ele ganha o seu público eleitoreiro, como queiram chamar, dessa forma turrona. Ele mantém a sua opinião até o final, até porque esse é o perfil de quem vota em Jair Bolsonaro, quem agregou o seu estilo Jair Bolsonaro de governar. O brasileiro é apaixonado por futebol, né? Apesar que eu nunca vi o povo brasileiro tão politizado e tão buscando por informações quanto nos últimos anos. Uma cortina de fumaça, eu acredito isso mais como uma estratégia. Eu acho que o povo não é mais enganado na base do pão e circo. Eu acho que é uma estratégia dele se manter forte e dizer que a situação está sob controle, embora venha recebendo muitos ataques da mídia. É uma forma, talvez, dele tentar sustentar a questão dos remédios preventivos, como cloroquina, ivermectina, essa série de coisas, né? O presidente, ele tenta mostrar que ele, não digamos assim, autoritário, mas tipo que ele tem um senso crítico, ele quer mostrar que ele está certo desde o começo, né? A gente sabe que com o passar do tempo, mudar de opiniões, faz parte até do conhecimento que a gente agrega durante a vida, mas é o perfil do presidente. Eu acho que ele está usando isso como estratégia política de tentar se manter firme e não perder o seu eleitorado, não perder seus aliados. Valentim, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente teve aí o depoimento, como a gente estava falando, da médica, né? Da Anise Yamaguchi, e foi um depoimento bastante conflitante. Ela chegou a efetivamente falar sobre mal das vacinas, foi impedida no meio do caminho, dizendo que isso não deveria ser visto pela população brasileira. Era uma médica que trabalhava no Albert Einstein, enfim, acabou sendo afastada desse hospital, do Hospital de Ponta do Brasil, e, na verdade, a grande pergunta era se ela participava de um governo paralelo, né, de um setor paralelo ali do governo, para tomar as devidas decisões. E, junto com ela, o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. Você acha que isso é algo que compromete ainda mais a situação do presidente política, né? A gente não está falando aqui de responsabilidade, mas a questão política, ele fica cada vez mais desgastado quando há inclusive, depoimento tão conflitante como a gente viu hoje na CPI? Bem, Raquel, eu acho que se ele tivesse que ser maleável para
Se você começa a ser maleável desde o começo, o jogo vai passando e você tem, e vai se abrindo brechas, ramificações, para que você possa jogar o jogo. Ele não fez isso desde o começo, ele está buscando testas de ferro que possam manter a sua opinião, a qual ele tenta prevalecer desde o princípio, para que a sua teoria, a sua tese não caia. Então ele procura testas de ferro como a questão Anice, né? É uma médica conceituada do Albert Einstein, mas ele tem que saber como formular isso, como expor isso. Como você mesmo falou, o filho dele, das atitudes, mostram que você tentar acreditar ou seguir uma linha teórica, por mais que a pessoa seja conceituada, ficou muito claro que é uma estratégia política. E para quem é especialista, para quem estuda, a gente entende, né? Agora, se a mídia souber jogar isso de uma maneira clara para todo o público brasileiro, vai encontrar falhas e vai conseguir mostrar e até superar essa estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Você acha que, do jeito que a coisa está, então, falando o português claro, se apertar um pouco mais, ela acaba se caindo ainda mais em contradição e isso cada vez vai piorando mais a situação dele em relação a essa questão, principalmente da cloroquina, de querer impor inclusive até se fala em mudança da bula da cloroquina, para ficar comprovada que pode ser aplicada em questão de Covid. Você acha que vai chegar uma hora que isso se torna insustentável? Vai se tornar pela falta de habilidade política dele, né? E já que a questão é se manter com todo o eleitorado, com a maioria da população a seu favor, ele está usando uma pessoa que não é política, ele está usando uma pessoa que é uma técnica, uma médica, que talvez queira, por atributos, por conhecimento técnico, tentar fazer uma defesa para ele, né? A política administra a saúde, assim como administra a educação e todas as outras pastas. Mas vai chegar um momento que vai ficar indefensável. Ela é uma médica e ela não está falando para médicos, ela está falando para diversas raposas que tem ali, né, que compõem toda a CPI. A gente não esqueçamos de falar que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem está à frente dessa comissão está investigando. E para investigar você tem que ter muita experiência, até para ver onde as pessoas tropeçam nas palavras, e eles com certeza vão contra-atacar e assim tentar minar ainda mais o governo e a estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Então, Valentim, mas você acha que a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, tem como finalidade fazer depois um relatório, e esse relatório vai ser entregue para a Advocacia Geral da União, para eventualmente eles abrirem algum inquérito efetivamente contra um eventual responsável ou os responsáveis pelas falhas que forem apontadas por essa CPI. Mas você acha que isso vai chegar a esse ponto ou a questão vai ficar meramente política, né? Onde você tem uma bela de uma raposa como Renan Calheiros, claramente contra o governo, e você tem alguns defensores ali do governo que não conseguem, por tudo que eu tenho visto, assegurar essa condição melhor do presidente ou minimizar essa crise que a Covid claramente instaurou no Brasil e acabou com a popularidade do presidente. Bem, Raquel, eu acho que as circunstâncias políticas, elas sempre surgem e acabam definhando em alguma coisa. A gente pode até lembrar de 2013, quando começou lá na Copa das Confederações, aquela questão do transporte, dos centavos, o Partido dos Trabalhadores vinha de vento em popa, né? Até acontecer toda aquela situação e as coisas forem se degradando ainda mais.
né? O presidente passa por uma situação bem pior do que a ex-presidente Dilma passou lá atrás. Então é muito, fica muito claro que se ele não arrumar uma nova estratégia, que essa altura do campeonato é muito difícil, teria que vir alguém do banco de reservas e entrar na partida e resolver um jogo, entrar e fazer um golaço. Eu acho que, ainda mais que tem muita gente ainda para depor nessa CPI, né? Tem o próprio ministro Queiroga, ele ainda está para depor, e ele é um prato cheio. Gente que está querendo debater com o Queiroga, essas pessoas que estão fazendo parte aqui da mesa, eles não veem a hora disso acontecer. Se não me engano, isso vai acontecer amanhã, né? Se não mudar o conceito, a estratégia, se a equipe política do presidente não reunir todas as pessoas que podem defendê-lo durante a CPI, provavelmente, de maneira gradual, vai acontecer que acabe em meios jurídicos, realmente. Valentim, aproveitando esse gancho que você deu aí, com relação a sair a pessoa do banco de reservas e tentar fazer o golaço, enfim. Pelo que você tem acompanhado aí, das pessoas que estão em volta do presidente nesse momento, que teoricamente estão conduzindo essa questão política, essa questão de... Seria, não conchave, que conchave acho que não seria a palavra adequada, essa ligação entre as pessoas para tentar resolver de uma outra maneira, enfim, ou tentar minimizar esses depoimentos. Você acha que nesse momento... É conchavo mesmo, na política é conchavo mesmo. É que eu acho essa palavra um pouco forte não, pela... Mas é isso mesmo que acontece. Não, é normal. Pela questão. Mas você acha que tem alguém nesse momento do lado do presidente que tem essa capacidade de repente, reverter essa situação, ou ao menos empatar essa situação nesse momento? Olha, na realidade, eu acho muito difícil, porque ele centralizou muito o governo e até comprou briga por isso. Os próprios filhos dele sempre tiveram muito à frente do governo e taparam, vou usar o termo até que você falou, enfumaçaram a vitrine para que outras pessoas a gente pudesse olhar mais de perto, acompanhar e ver que alguém dentro do governo poderia fazer alguma coisa. O governo foi sempre muito cercado de muitos militares, né? Pessoas hábeis, mas se a gente for avaliar questões políticas, a gente não vê muito político experiente. Talvez algumas pessoas ligadas ao centrão, que está bem dividido, pudesse chamar esse grupo e tentar ali dentro de uma estratégia política ver isso, né? Agora, a quem chamar, né? E você vai chamar, dependendo de quem você vai chamar, você não pode deixar a informação vazar, porque a gente sabe de todo o histórico do Centrão, que sempre teve visualidade como pêndulo, né? Sempre para um lado, sempre para o outro, e nesse momento, não. Eu acho que ele, além do banco de reservas, talvez ele vai ter que ver alguém nas categorias de base. O presidente vai ter que procurar gente, reunir as pessoas da sua confiança, aglomerar e esperar nomes. Né, esperar nomes como ele esperou nomes em vários momentos do Ministério, desde a saída do Mandetta, veio o Teixe, que não durou muito, agora o Queiroga, depois ele partiu para o termo técnico, como a própria Raquel disse, com a questão da Nise Yamaguchi, que ele tem que reunir todos para encontrar um nome. O nome ainda não está por vir. O Moisés, o Messias da coisa, ainda não apareceu. Você acha que ele perdeu o timing para isso ou ainda está dentro de uma margem segura para ele tentar encontrar essa pessoa que pode, de repente, reverter essa situação? Eu acho um pouco difícil, porque a gente está falando de saúde pública e as pessoas estão morrendo, né? Se aproxima de 500 mil pessoas. Ele ainda tem muita popularidade, né? Os conceitos que ele defende, muita gente apoiou isso e abraçou isso, não é à toa que ele teve 55 milhões de votos, mas o time da Covid-19, as escolhas não acertadas dele, fez com que a situação chegasse no ponto que está, né? Ele vai ter que ter muita habilidade e além do mais, confiar muito
nas pessoas que estão ao seu redor e pelo menos escutar uma ou duas, porque assessor eu acho que é para isso, né? Para dar aquele puxãozinho de orelha, vem cá, me escuta, a situação é essa, é crítica, vamos fazer por aqui, mostrar realmente todo um organograma que possa vir a recuperar a credibilidade que está sendo perdida, ainda não foi perdida totalmente, mas está sendo perdida no máximo de curto a médio prazo. Também não se tem muito tempo para esperar isso. Raquel. Então, Valentim, eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem duas situações que ele precisa urgentemente conseguir contornar. Primeiro que claramente existe o governo e existe um governo dentro do governo dele que é a ala ideológica, onde tem Oswaldo de Carvalho, onde tem os filhos, e que ele não consegue, né? Na verdade, ele tenta minimizar as situações, mas ele se perde no meio do caminho. E a outra situação que eu acho que ele precisa tomar muito cuidado é que a CPI está tomando um vulto, né? E a oposição consegue dominar essa CPI, que pode, na minha opinião, causar, inclusive, ser base para um eventual impeachment mesmo. Então, pela primeira vez, a gente começa a ver um movimento de realmente esse impeachment, os vários pedidos de impeachment que estão parados na Câmara, alguns conseguirem ser avaliados. Você acha que isso pode acontecer? Isso pode ser uma das consequências dessa CPI, muito mal administrada pelos que teriam que blindar o governo? Raquel, tá me ouvindo? Acabou o som. Você não me ouviu? Acho que ele está. Bom, então, Emerson, o que você acha dessa questão? Eu acho que essa questão tá complicado, né? Porque voltou, Valentim? Raquel, tá me ouvindo agora? Sim. Tô ouvindo. Qual foi você ouviu minha pergunta? Cortou bem na metade da sua pergunta. A internet caiu. Então, deixa eu Tá sem áudio. eu vou resumir. A questão do Jair Bolsonaro tem dois fundamentos. De novo. Eu não tô, né? A primeira eu não tô ouvindo você. Essa CPI. Pera, Raquel, acho que tá sem. Então, eu acho que realmente o governo pode acabar tendo um problema grave e sendo levado à CPI, a um impeachment, né? A um pedido de impeachment ser avaliado aí pela Câmara dos Deputados. Eu acho que a grande questão está justamente no que nós estávamos discutindo antes, né? Se vai surgir alguém do banco de reservas, como falamos, ou da categoria de base, que consiga pelo menos tentar reverter um pouco a situação e diminuir o estrago que está sendo feito até esse momento. Se isso não acontecer, se ele não tiver esse timing, e se ele não tiver a pessoa que consiga fazer isso, eu acho que ele começa a correr um sério risco de ter problemas, até porque se ele não tem a base que mantenha ele dentro da Câmara, complica para o lado dele. É como você disse, alguém dá um tiro no escuro, se pegar, pegou, se não pegar, tudo bem. E eles estão loucos para que alguém dê um tiro no escuro justamente para falar, olha, pegou o tiro que você deu. Se vai ser correto, se não vai ser correto ou não, a gente sabe que nesse país acontece isso. Então, depois que teve o impeachment, vai discutir com quem quiser, chore onde quiser, mas já foi, já saiu do governo. Sim. E já era. Amigos. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo, Raquel, pode voltar. A internet está deixando a gente as mágoas aqui, mas tudo bem. Programa ao vivo é assim. Cai, volta, a gente fica perdido, mesmo. Vai de novo, vai. Aqui eu tenho que me virar. Raquel vai no meu que é gravado, aqui ao vivo, mas está gostoso, o papo está de alto nível. Eu vou fazer uma outra questão aqui, que seria o seguinte: o presidente, você falou sobre a Dilma, né?
A Dilma, Sim. na minha opinião, sofreu impeachment e acabou sendo impeachmentada. E o impeachment é um processo político e não jurídico, né? Porque ela se isolou politicamente. Então, na minha opinião, o presidente ainda tem o centrão próximo a ele, né? Ele ainda consegue ter esse jogo com o centrão. Até porque ele claramente não vai querer o Mourão como vice dele. Então, muito provavelmente, esse centro queira pegar de novo a vice-presidência, se não tiver um nome de peso. E você acha que isso faz com que o presidente piore essa condição e ele possa realmente vir a se isolar totalmente e até chegar a uma situação mais grave e definitivamente perder esse cargo? Bem, você acaba se isolando quando você acaba se cercando de más companhias, né? Quando ele começou o mandato, ele estava muito fechado naquele grupo de direita e de extrema-direita. Com o decorrer das coisas, com a primeira gestão da Câmara e do Senado, ele tentou se aproximar de Rodrigo Maia, depois ele viu que não era bem daquele jeito e acabou se tornando até, né, um entrave, uma verdadeira pedra no sapato. Então a gente sabe de todo o histórico do Centrão. Ele tem até esse espelho com a própria Dilma. No governo do Lula, a gente já tinha visto o PT caminhar um pouco mais para o centro. Mas devido à popularidade que o Lula conseguiu, ele não teve problemas com o centro em todos os seus 2 mandatos, coisa que a Dilma não conseguiu, até porque a história da Dilma perto da história do Lula. O Lula foi um fundador de um partido, e foi sindicalista, e teve seus eleitores durante toda a sua história política. O presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ele teria, como eu falei lá atrás, ele teria que ter jogado o jogo mais aberto, ele não teria que ter congestionado o meio campo, ele não teria que ter enchido o tabuleiro do xadrez de peças. Então, a essa altura do campeonato, realmente fica muito difícil até acreditar. Ele tem que acreditar em quem está mais próximo dele, porque o histórico do Centrão não ajuda. Não ajuda ainda mais a um presidente de extremos, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, como também, quando eu digo extremos, de ambos os lados. Acho que nenhum extremo deve se confiar de forma plena e efetiva no centro político partidário. Vamos aqui, a gente tem uma pergunta. O Fernando Passos está dizendo: vocês acreditam que a vinda da Copa América foi uma tentativa arriscada do presidente ganhar popularidade? Será um tiro no pé? Bem, primeiramente, eu agradeço a pergunta do Passos, né? E, na minha opinião, era o tiro que ele fez para tentar manter essa visão que os seus eleitores têm dele. A visão que pode ir para a rua sem máscara, a visão que a vacina não é totalmente confiável, a visão que a medicina preventiva pode realmente dar certo, né? O presidente ele fez aquilo que ele sempre pregou durante todo o seu mandato até o presente momento. Eu acredito que, politicamente, pelo momento que nós vivemos, pelo momento de estarmos no meio de uma CPI, pelo momento que as mortes estão aumentando e a sua popularidade, que já não era boa na grande imprensa e vem se revelando agora nas mídias sociais como nunca, eu acho que não foi a estratégia mais inteligente. Apesar que eu digo que não viria a cumprir aquilo que cometeu, uma pessoa que estaria dando passo atrás. Servisse realmente para isso. Eu acho um tiro no pé, que não foi construído agora. Esse tiro no pé, ele foi plantado lá atrás, e a bala pode estar acertando exatamente agora, na data de hoje. Você acha que falta, eu não sei se maturidade, porque ele foi deputado muito tempo, falta o quê? Conhecimento para ele já naquela época já era isolado e
não entendia muito esse meandro, enfim, o que se passa, ou qual a conclusão que a gente pode tirar em relação a ele e essa condução política de tudo isso? Porque ele ficou bastante tempo como deputado, eu acredito que tenha participado de decisões importantes, votações importantes, sabe como é que a coisa funciona, então você bate de um lado, afaga do outro, dá aqui, tira ali. A política a gente sabe que é suja em alguns momentos, mas se não for assim, as coisas acabam não funcionando. Você acha que falta o quê para ele? Ou ele realmente é a questão de ser extremamente correto, ele acha que não tem que fazer isso, e aí ele pode pagar caro em função disso? Qual a visão que você tem disso tudo? Lógico, ele passou mais de 30 anos no Congresso Federal, e ali ele viveu diversas situações. A gente nunca pode esquecer a formação educacional do presidente, né? Ele vem de uma educação militar, né? Que sempre coloca a disciplina, a ética e outras condições em primeiro lugar, que são características plausíveis, né? Acho que para todo cidadão brasileiro. Mas o que falta um pouco para ele realmente é uma questão de articulação, é uma questão de comunicação, é saber ouvir, é saber olhar para dentro de si e ver realmente onde que está incisivo em prol da família brasileira, aquele discurso que ele teve enfático a favor da família, de Deus, da igreja, de princípios básicos para a criança. Quando você senta na cadeira, o poder executivo ele não é um só. Para você governar, você precisa do legislativo. Aliás, ainda mais na questão brasileira, onde temos 2 parlamentos, né? E ainda tem o judiciário de olho em tudo. O que faltou para ele foi saber que não se governa sozinho, né? Faltou isso para ele. Faltou saber que a equipe se faz de uma maneira técnica, se constrói, se posiciona e que essa mesma equipe se dê para que possa também receber. Por isso que não se faz sozinho, né? Eu estou conversando aqui com um advogado, um professor universitário, eu acho que vocês têm total conhecimento disso. Eu acho assim, o presidente, quando ele estava no legislativo, que é um movimento completamente diferente do executivo, né? São coisas completamente diferentes. Mas, assim, a minha primeira percepção, e foi uma percepção que acabou acontecendo mesmo, é que o presidente queria fazer um governo onde ele teria mais poder do que os outros poderes. E ele não se conforma de ter esse poder limitado. Na verdade, ele fez algumas manobras na tentativa, com a invocação da Lei de Segurança Nacional, de ter um superpoder, né? E isso custou um preço para ele, porque, na verdade, nem o apoio mais dos militares ele tem. Porque, assim, na minha opinião, ele é um militar que tem algumas características que não são típicas de um militar. Eu convivi com militares e assim, percebo que não é exatamente o que a gente vê nessa seara militar. E assim, o que eu percebo do presidente é que ele não conseguiu engolir ter os poderes limitados. E isso ficou muito mais claro quando a gente teve uma pandemia, que ele fez, ele tem um entendimento e ele não se incomodou o que a ciência dizia, o que os outros países fizeram, e aí isso pode levar a um custo, não só para ele, como para outras pessoas que estavam envolvidas com ele, não só mais tarde, do ponto de vista penal, mas também de um desgaste político que não tem retorno. Bem, Raquel, eu acho que nas escolhas ministeriais, né, ele tentou ganhar o povo para si. Às vezes, ganhar o povo para si não é logo no começo do governo.
Isso acontece com o decorrer das coisas, né? Quando ele trouxe o ex-ministro Sérgio Moro, né, que estava no auge de popularidade com a Lava Jato e tudo mais, o tipo de relacionamento que ele tinha com o Moro, ele era íntimo do Moro, ele conhecia o Moro de outros carnavais, digamos assim, ele simplesmente ele fez muitas apostas, né? E uma pessoa que estava sendo tão esperada no governo naquele momento era uma novidade, Jair Bolsonaro, né? Era uma forma de governar totalmente diferente. Eu acho que ele, no começo, ele governou para a plateia, de certa forma, né? Isso eu não digo pelas escolhas, quem mostrou isso foi o tempo. E agora, nesse momento, ele acha que essa própria plateia pode salvá-lo. Só que não é todo mundo mais que está a fim de assistir peça de teatro. Até porque a brincadeira não é mais teatral, a coisa ficou séria. É realidade. E ele não está sabendo lidar com essa atual realidade brasileira. O Fernando Passos fez outra pergunta e que eu também acho que é muito relevante para a gente refletir hoje, né? A política deveria refletir hoje. Que hoje a gente está completamente segregado aos extremos. De um lado, Bolsonaro, do outro lado, Lula. E será que vai surgir alguém que consiga, né, intermediar isso e vencer os dois? Porque, na verdade, o Brasil continua polarizado, isso é um problema extremamente grave para o nosso país, e qualquer uma das decisões vai custar um preço muito caro para a nossa sociedade, e que nós vamos demorar 40, 50 anos para poder reverter esse quadro. Então, assim, você acha realmente que se surgir uma terceira pessoa, e quem poderia ser essa pessoa? Bem, se a extrema-direita não é boa e a esquerda não é boa, vou até mais além, Raquel. Como eu falei que o centrão é um pêndulo que tende para onde é melhor para ele, então de 3 opções a gente não teria aonde realmente confiarmos, né? Eu acho que essa terceira via, ela vai surgir a partir do centro. Quando eu digo do centro, não é do centro partidário, é de alguém muito inteligente, que pense, que coloque a cabeça no lugar, que olhe que venha com uma visão que realmente possa tirar o Brasil desses extremos políticos, alguém que respire, que sente, que olhe para os dois lados, alguém que não venha com discursos inflamados, alguém que não venha com discurso que vai mudar tudo da noite para o dia. É alguém que sente, respire, olhe para os dois lados e diga, olha, o jogo é esse aqui. A gente tem que ir por aqui para costurar por aqui e fazer o barco parar de tremer. Eu não digo assim que hoje tem uma pessoa. Eu digo que hoje o candidato a presidente, seja ele quem for, ele tem que buscar um vice que ele consiga dialogar. Ele tem que buscar um vice que ele seja bom de costura política. Ele tem que buscar um vice simpático, que tem entrada com os demais partidos. Nome em si, eu acho que não tem nenhum assim em evidência. Até porque os políticos que se propõem a ser candidato à presidência da República no ano que vem, muitos são velhos conhecidos da política brasileira, né? Eu não vou citar nomes, até porque quando a gente fala isso, a gente sabe quem são, né? Aí mais novidades, aí talvez o Mandetta, talvez o Moro, talvez, né? Já se provou que extremas novidades no Oba-Oba também não deram resultado. É aquilo que todo mundo fala. O eleitor tem que avaliar o passado do político, o histórico do político, o tempo que ele ficou na casa, quais projetos ele fez, o que ele defendeu, onde ele se posicionou. A partir daí, que o povo tiver essa visão sobre alguém, aí sim esse político começa a subir no conceito eleitoral, e pode ser que venha a ser uma surpresa, mas até agora eu vejo só mais do mesmo. Aproveitando essa questão que vocês levantaram aí dessa terceira via, se sim podemos falar, vocês acham que o povo vai conseguir entender essa mensagem dessa terceira via? Porque eu acho assim, seja o político que for, que surja nesse momento, enfim, eu acho que
a polarização chegou num ponto tão forte que foi aberto um abismo tão grande entre esquerda e direita, entre quem apoia a direita, apoia a esquerda, enfim. A impressão que eu tenho, conversando até com várias pessoas na rua, enfim, quando você começa a conversar um pouco de política, parece que se abriu um abismo tão grande que eu fico pensando, se a gente consegue voltar um pouco antes de tudo isso. O que eu quero dizer, se há como ter um convívio saudável entre direita e esquerda e não o que nós temos hoje. Porque hoje você fala que é de direita, quem é de esquerda quer te matar, e se você fala que é de esquerda, quem é de direita quer te matar. Ou seja, eu ultimamente nem discuto mais política. Eu tenho a minha visão política, mas eu não discuto mais porque eu sei que algumas pessoas que eu conheço têm uma visão completamente diferente da minha, e qualquer discussão política que começa a ter, ela começa a tomar um rumo diferente, a pessoa começa a se exaltar. Então, para evitar briga, eu sou apolítico. Eu tenho as minhas convicções políticas, eu tenho meus ideais políticos, mas eu não discuto mais, porque eu já vi que chegou num ponto que não tem mais como discutir, não dá para discutir internet, não dá para discutir pessoalmente, enfim, eu aboli isso. Então, toda vez que se fala numa terceira via, eu fico pensando, hoje tem um abismo tão grande, será que consegue surgir alguém que consegue fazer uma ponte nesse caminho todo e diminuir esse abismo que hoje existe, ou você acha que ainda vai levar muito tempo até surgir alguém que consiga fazer essa ponte, consiga apaziguar, de repente, ou um político, ou que não seja político, ou um empresário, enfim, alguém. Você acha que demora para isso ou não? Marcelo, acho que não só política, acho que eu já deixei de postar minhas paixões e minhas crenças nas redes sociais há muito tempo, assim como, também. como religião, time de futebol e certas coisas. Justamente. Eu acho que aparecer alguém, existem pessoas dotadas, intelectuais no Brasil, que vão ter uma leitura da situação e vão tentar se posicionar numa linha que difira das demais. Muita coisa aconteceu. Esse discurso de ódio de ambos os lados contra si não foi uma coisa implantada agora. Se a gente pegar, for perceber as brechas que se teve, ainda mais quando se fala em comunicação, o avanço da internet, que é uma ferramenta extraordinária, mas se for usada de maneira errônea, não digo nem que as pessoas tenham uma fé sobre isso, mas comentar sobre assuntos, falar sobre assuntos, lógico, todo mundo tem que ter opinião, mas hoje em dia todo mundo é comentarista político, todo mundo é analista, todo mundo é técnico de futebol, né? E não é todo mundo que está preparado para ouvir tais situações. Então, o passar do tempo acabou se gerando a situação muito chata, que as pessoas não podem opinar, e eu mesmo deixei, né? Eu sou jornalista e eu sempre tive liberdade de falar o que eu penso, eu mesmo deixei até para não... Eu prefiro não viver nesse tipo de esfera que se criou entre as pessoas. Agora, deva surgir alguém com leitura, alguém que se posicione, que surja uma nova proposta, né? Não digo ideologia, porque cada um tem a sua, mas uma nova proposta de campanha eleitoral que promova algum tipo de governo que ganhe a popularidade das pessoas. Mas, como eu disse para vocês, até o momento, isso ainda não aconteceu. E não há meandros que isso vá acontecer brevemente. Essa questão da CPI é só o começo, escutem bem, é só o começo de todo esse revés que está acontecendo entre os lados políticos brasileiros. Bom, eu queria complementar isso, porque eu sou professora de ciência política, e o que eu vejo com relação eu acho que a gente discute política, o que a gente não pode discutir é ideologia, que são duas coisas completamente diferentes. Mas na minha opinião, o que falta no Brasil é uma educação política, porque as pessoas não entendem política. Então, para quem está de fora, para quem não estuda, para quem não conhece
o interior, né, os bastidores da política, ela acha que tudo aquilo é uma mistura, que tudo aquilo não tem ética nenhuma. Mas isso é política aqui e em qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu entendo que as pessoas evitem falar de política, mas as pessoas precisam falar de política, né? Porque isso é essencial na nossa vida. A gente está discutindo, numa situação como essa, 4 anos de futuro do país. E isso custa para a sociedade, isso custa para a economia, isso custa para todo mundo, ou uma situação de melhora, ou uma situação de mais agravamento do que a gente já vive hoje. Então, eu acho que o Brasil precisa entender, o brasileiro, que ele não precisa deixar de lado a ideologia dele, mas ele precisa efetivamente entender o que é política. Eu sei que muitas pessoas acham que é super chato, que isso é uma coisa que ninguém deveria falar, mas, gente, é essencial, porque depois são 4 anos vivendo naquela angústia, esperando ou tentando o impeachment, e o Brasil não pode viver assim. Nós não somos um parlamentarismo para ter essa situação, né? Então, o Brasil precisa entender que não é tirando o presidente da República que a gente consegue ter uma economia de base, tranquila. É muito complicado. E isso é uma situação que realmente deixa o nosso país muito dividido, né? A gente, isso também não é típico do Brasil, a gente vê os Estados Unidos numa situação muito parecida, mas o Brasil não tem a mesma economia, não tem o mesmo lastro para poder para poder continuar nesse antagonismo dominante na política sem fim, né? O que eu acho em relação a isso, Raquel, tem muito a ver com o que o Valentim falou em relação ao Bolsonaro, que é saber ouvir. Eu acho que muita gente está deixando de discutir política, e aí eu me incluo nessa leva que está deixando de discutir política, e não só política, como o próprio Valentim mencionou, questões de gostos pessoais, religião, time, enfim. Porque, do outro lado, as pessoas não estão sabendo ouvir. E chegou num ponto a sociedade que, se você falar um A, você é linchado, ou pelas mídias sociais, ou pessoalmente, enfim. Você parece que é um demônio, porque as pessoas não sabem ouvir e não estão preparadas para ouvir uma opinião diversa. Então, acho assim, a questão da discussão política, vamos discutir política e não ideologia, tem muito a ver com o que o Valentim falou. As pessoas não sabem ouvir, não estão preparadas para ouvir uma opinião contrária, não estão preparadas para sentar e falar, não, peraí, Raquel, você pensa desse jeito? Pô, eu nunca pensei desse jeito. Eu vou dar um tempinho, vou refletir sobre o que você está falando. Pode ser que eu concorde, pode ser que eu não concorde. Mas eu vou ouvir primeiro, vou pensar, vou dar uma estudada. Hoje em dia, não. Você falou A, o cara já fala B, C, D, E. Se você for contrário, já vai querer partir para cima. Sim. Chegou num ponto complicadíssimo. Marcelo, está me ouvindo? Estamos sim, Valentim. Mas eu entendi sua pergunta antes da internet cair, Raquel. Ainda bem que ela caiu por pouco tempo. Eu acho que descaracterizaram muitas situações. Eu acho que a questão da imprensa, da grande imprensa, foi uma coisa dessas. Quando vou chamar de excelentíssimo por educação, tá? O excelentíssimo ministro Gilmar Mendes descaracterizou a exigência do diploma de jornalista, né, para o exercício da função, né? Todos nós sabemos que, lógico, a pessoa que fala bem, que escreve bem, e isso já é um bom protótipo para seguir na carreira, mas tem toda a questão educacional, tem toda a questão de formação. A Raquel citou uma palavra aí que eu sou muito fã dela,
ética. E quando você usa ética no quesito profissional, você tem credibilidade para falar. Você tem técnica para falar. E a internet popularizou tudo muito isso. Não é só você se opinar, como é a questão da ideologia, é você saber o que você está falando, é você falar com argumentos, é você ter credibilidade, é você ter lido, é você ter estudado. Então, quando vocês falaram da questão educacional, tem que se ter respeito, assim como não tiveram com os jornalistas diplomados lá atrás, assim como não se tem respeito para escutar uma professora de ciência política, mestrada como a doutora Raquel, assim como se tem educação para ouvir Marcelo Toro, que também é advogado, que não está sentado aí à toa. Então, há de se ter o respeito, principalmente de quem não está no poder desse país, que são manipuladores de opinião e influenciam o povo a não ter o acesso que o povo realmente merece ter. Se o governo quer estar sempre no poder, é muito fácil, tira a educação do povo. E é isso que vem acontecendo há longas e longas décadas dentro de todo o quadro político brasileiro, de toda a sociedade brasileira, sem exceção. Bom, a gente está caminhando para o fim do programa. Emerson, o que você tem alguma consideração? Queria agradecer a sua presença, Valentim. Você foi claro na sua exposição, acho que a conversa fluiu muito bem, trouxe pontos importantes. Eu queria que você fizesse a sua consideração sobre o final dessa CPI. O que você espera diante do teu conhecimento, do que você tem acompanhado, dessa questão toda política, desse jogo político que o presidente talvez não esteja sabendo fazer nesse momento? O que você acha, o que você pode esperar disso tudo, o que nós podemos esperar diante disso tudo, pela sua visão? Eu acho que se ele quiser retomar suas forças, ele vai ter que ir muito longe, ele vai ter que fazer muitas reuniões com pessoas que ele realmente confia, com pessoas que não queiram traí-lo, né? Para que aí sim ele tenta reverter o jogo. Porque das coisas como caminham, ele tomou posições erradas lá atrás que está surtindo consequências hoje, né? A gente vê nas redes sociais como a esquerda vem ganhando força no Brasil. Isso eu falo desde a última eleição presidencial de 2018. Nós tivemos o Boulos em São Paulo, que competiu, tete a tete com o finado prefeito Bruno Covas. Então, a oposição ao presidente Jair Bolsonaro está muito bem preparada, e hoje em dia, mais preparada que toda a equipe dele. Aí eu não falo de popularidade, de povo. Ele vai ter que ver nas entranhas dele, e acredito que hoje ele confia em menos pessoas, aliás, do que ele confiava lá no começo do mandato dele, e dentro desse pequeno métier é que ele vai ter que encontrar a solução para o problema. Bom, Valentim, a minha última pergunta uma colocação. Eu fiz aqui um outro programa com relação à CPI e disse que, efetivamente, todos os presidentes, eles têm medo da história, né? Eles têm medo do que a história vai contar para eles. E que as próximas gerações iriam cobrar da gente que nós, diante de tudo que está acontecendo, não tomamos as devidas providências, em especial com relação à pandemia. E aí, para minha surpresa, né, o Renan Calheiros, como relator aí da CPI, fez uma comparação dos atos praticados do governo do Terceiro Reich de Adolf Hitler. Então, é claro que não tem comparação, não se trata de um genocídio, isso não tem como a gente apontar um genocídio para o presidente ou para quem quer que seja, porque não é o caso. Mas você acha que as futuras gerações vão apontar todo mundo que vivenciou essa época
e vai dizer, pois é, vocês podiam ter praticado ou feito alguma coisa para impedir mais de 500 mil mortes, como a gente com certeza vai ter no Brasil. Raquel, eu também não considero um genocídio, e também não considero que estamos vivendo o nazismo alemão, mas que houve uma extrema falta de perspicácia, tanto do presidente como de sua equipe técnica, para não sofrer esses ataques, isso realmente aconteceu. E a história ainda está sendo escrita, né? Até agora tivemos algumas páginas consideráveis de um livro que conta uma história não muito agradável. Tem uma outra parte do livro ainda a ser escrita? Tem, e eu torço, acho que você e o Marcelo também torcem, para que seja escrita de uma forma mais alegre, que eu tenho uma filha pequena que está por vir, realmente tenho histórias melhores para contarem para gerações posteriores. Mas a mudança tem que partir de dentro do governo, para que as gerações futuras não marcar já marcou, né? Mas para que as gerações futuras não culpem o atual governo de culpado de seus pais, seus irmãos, seus tios, seus amigos não estarem presentes com eles 10 ou 15 ou 20 anos depois. Tá bom. Bom, pessoal, a gente termina aqui. Eu te agradeço muito, né, por esse bate-papo que a gente teve hoje. A gente conseguiu trazer muitas questões aí sobre a CPI. A CPI ainda vai ouvir a médica, a Luana Araújo, que chegou a ser indicada pelo Queiroga e foi vetada pelo presidente. E parece que o Queiroga vai, semana que vem, vai depor, e isso foi resolvido hoje, né? Então, assim, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer bastante por esse bate-papo, para a gente conseguir, de forma salutar, falar de política. Isso é importante em qualquer situação. E, assim, eu sempre digo, por mais que custe, não há nada melhor do que a nossa liberdade de expressão. Então, eu te agradeço bastante. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. E até o próximo Fatos em Destaque. Gente, foi um prazer. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje você virou Marcelo.